A 160 quilômetros da costa, no meio deste imenso mar plano, de repente e sem nenhum aviso, terras surgem do meio do nada. Aqui, ilhas surgem e desaparecem o tempo todo. Mas o que as cria? Esse processo mágico é mais facilmente visto do ar. Quando ondas atingem um recife perto de sua superfície, elas destroem o seu esqueleto rochoso e o transformam em areia. A areia vai assentando uma camada após a outra até que finalmente emerge uma ilha. Algumas dessas novas ilhas serão varridas do mapa por ciclones. Mas com a ajuda vinda do alto, as ilhas podem resistir e até crescer. Como uma estrada com poucos locais para descanso, a ilha embriônica torna-se um paraíso para os viajantes. Estas aves deixam sementes em seus excrementos que acabam se tornando plantas, dando coesão à areia da ilha e protegendo-a do poder destrutivo das tempestades. É todo um paraíso saído do mar, consolidado pelos animais que nele vivem. Hoje, os elementos que sustentam o Recife estão em sintonia: o sol, o vento e as ondas. Mas não é preciso muita coisa para desequilibrá-los e causar um evento desastroso nesse Recife imenso. E isso pode acontecer antes do que se imagina. $18 milhões de anos atrás, uma série de eventos notáveis conspirou para criar a Grande Barreira de Corais. A migração de um continente, a pujança de um oceano e a força máxima do Sol tropical. O resultado é um mundo tão resistente quanto belo. Ele já passou por numerosas catástrofes e todas as vezes ele se recuperou. Mas hoje a Grande Barreira de Corais enfrenta o seu maior desafio: o homem. Ao longo das últimas décadas, as evidências de nossa influência sobre o Recife vêm se tornando palpáveis. O biólogo marinho Uwe Heg Guber está na linha de frente para protegê-lo. Hoje ele está aqui para procurar um de seus maiores inimigos, uma única criatura com o poder de destruir o maior recife do mundo. Mudanças relativamente pequenas nas condições podem provocar uma explosão populacional em algumas espécies. E uma delas é a estrela do mar coroa de espinhos. Este animal de aparência vil cresce até 90 centímetros de largura. Ele tem o corpo coberto de espinhos venenosos e o seu alimento favorito é o coral. Ele pode atacar o Recife aos milhões, atacá-lo e comê-lo vivo. Como todas as estrelas do mar, ela tem a incrível capacidade de exudar o estômago quando está se alimentando. Este buraco digere o coral e depois suga tudo que tem dentro dele, deixando apenas o seu esqueleto. Essa estrela do mar é capaz de produzir 6 milhões de filhotes todo ano. Normalmente poucos sobreviveriam, mas agora o homem os está ajudando. Fertilizantes originários de fazendas no interior são carregados pelos rios até o Recife.
Eles são o nutriente perfeito para os filhotes dessas estrelas do mar, e a sua quantidade é descomunal. A explosão populacional chega a superar em 2.000 vezes o nível normal. E elas são muito difíceis de se eliminar. Um dos métodos iniciais de eliminação era literalmente cortá-las ao meio com uma faca. Mas as estrelas do mar têm uma característica surpreendente. Elas podem se regenerar. Em vez de matá-las, cortar estas criaturas ao meio acaba criando duas delas. Para controlar a sua população, elas têm de ser removidas à mão do Recife e injetadas com veneno. Atualmente, os níveis de poluição diminuíram, assim como a população das coroas de espinhos. Pelo menos por enquanto. Mas o mundo moderno está fazendo coisas ainda piores ao Recife. Até mesmo a menor mudança climática afeta a ordem natural das coisas aqui. E as tartarugas já começam a sentir. Seus ovos são muito sensíveis ao calor. Com as temperaturas mais altas, menos ovos estão eclodindo e a população de tartarugas está em declínio. Daqui a 40 anos, pode não haver mais nenhuma. E o próprio coral corre grande perigo, porque a temperatura da água é uma questão de vida ou morte. Uma mudança de apenas 1 ou 2 graus pode extingui-lo. Mas os cientistas estão descobrindo que o coral não é totalmente indefeso. Ele tem um mecanismo de proteção inacreditável. Se a temperatura fica muito alta, o coral responde e tenta mudá-la. Ele segrega uma substância química invisível que flutua acima da superfície da água e ajuda a promover a formação de nuvens, que fornecem sombra nos dias mais quentes. É um mecanismo surpreendente, mas que aparentemente vem sendo sobrepujado. Recentemente, o coral tem dado sinais de não suportar mais. Porque quando fica superaquecido, ele se autodestrói, expelindo algas que vivem com ele. E ele fica pálido, num processo conhecido como descoramento. É uma medida desesperada que acabará por matar o coral. Portanto, UV monitora o Recife constantemente para ver quais corais correm risco. Não adianta usar este instrumento nesses corais, porque eles estão mortos. Um aumento de apenas 1 ou 2 graus na temperatura acabaria com praticamente todo o coral da Grande Barreira. E essa mudança pode ocorrer nos próximos 60 anos. Nada de corais, nem peixes, nem vida. Já descobrimos que o CO2 que colocamos na atmosfera é responsável pelas mudanças súbitas na Grande Barreira de Corais. O que acontecer a seguir dependerá de nós. E este não é o único efeito do aquecimento global. À medida que os níveis de dióxido de carbono aumentam na atmosfera, os níveis de acidez do oceano também aumentam, dissolvendo os corais vivos. Se isso continuar, a Grande Barreira de Corais perecerá. Nossa geração talvez seja a última a ver essa maravilha natural tão incrível como ela é hoje. No entanto, se existe uma coisa que o passado nos ensinou, é que o Recife sempre se recupera. Mas a grande questão é, estaremos por aqui para ver isso? Versão brasileira, DPN Santos.